Olá meus irmãos, vocês estão no canal Intimidade com Deus, Bíblia Falada. E eu quero ler para vocês um versículo da Bíblia antes de começar o nosso tópico de hoje, que diz o seguinte: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Como vocês podem ver, o desejo de Deus para nós é que nós tenhamos boa saúde, que nós tenhamos bom ânimo, que nós tenhamos boa esperança, que nós tenhamos fé. O tema do nosso vídeo de hoje é a alimentação. Para quem não assistiu o vídeo A Alimentação do Cristão, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e eu aconselho que vocês assistam. Gostaria de fazer só uma ressalva, que lá tem cenas fortes, não assistam com crianças. Desde que eu entendi o desejo de Deus para a minha vida e para a vida do ser humano, porque foi Ele quem nos criou, eu parei de comer animais, cadáveres, e comecei a comer alimentos que trazem vida. A base para minha escolha não foi só Gênesis 1:29, que diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Mas como eu ia dizendo, eu não usei só esse texto como base para minha decisão. Eu orei muito ao Espírito Santo quando alguns irmãos vieram na minha casa estudar a Bíblia comigo, porque eu abri as portas da minha casa e abri o meu coração para estudar a Bíblia. E eu disse: Senhor, se essa é a tua vontade para todo ser humano, que o teu Santo Espírito me tire a vontade de comer carne. E assim se fez, meus irmãos. A primeira semana eu comecei a enjoar, cozinhava para os meus filhos, para o meu marido, e comecei a enjoar aquele cheiro e não tinha vontade de comer. Então, muitas pessoas me perguntaram, depois que assistiram ao vídeo, o que eu como. E eu resolvi fazer uma semana da minha alimentação. Quero dizer para vocês que eu não sou nutricionista, eu não estou dando conselho nutricional nem alimentício para ninguém, estou apenas compartilhando uma semana de alimentação. Eu descobri e já foi aprovada a carne sintética. E para quem não sabe, a carne sintética, quando é colocada no supermercado, não tem nenhuma diferença da carne normal dos animais. Sem contar na quantidade de hormônios nocivos que essas carnes dos animais trazem quando os animais passam pelos abatedouros, quando eles vão ser abatidos. Eles são submetidos à tortura, são submetidos a muitas coisas que liberam hormônios tóxicos como cortisol, adrenalina na corrente sanguínea desses animais e passa para a carne. E nós ingerimos isso. E não é de se admirar que não temos saúde hoje em dia. Quanto mais comida temos, menos saúde possuímos. Em 1 Coríntios 10:31 está escrito: Façais tudo para a glória de Deus, seja no comer, no beber, no vestir ou no calçar. O ser humano é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo mostra pela cor e a textura da pele como está a saúde. Se a pessoa está com anemia, se ela está corada. E a alimentação é a principal responsável pela saúde do nosso corpo. Eu digo que é a principal, mas não é a única. Porque não adianta você se alimentar de todas as coisas naturais, de tudo como Deus quer, se o seu espírito não está sendo alimentado pela palavra de Deus e se as suas emoções, que são a sua mente, não está sendo curada pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Porque não adianta comer todo natural, tudo melhor, e a sua mente, o seu coração guardar raiva, guardar mágoa, guardar rancor, porque isso vai refletir no seu corpo. Em Levítico 17:11 está escrito que a alma da carne está no sangue. Ora, se temos bom sangue, temos boa saúde. Por isso devemos ter cuidado no nosso comer e no nosso beber. Deus é o nosso Criador e, como tal, Ele, melhor do que ninguém, sabe o que nos faz bem. E, na verdade, foi Ele quem nos recomendou o vegetarianismo. Os animais usufruíam a mesma alimentação do homem quando tudo foi criado. Podemos ver que até os animais, hoje em dia, comem vegetais e frutas. Mesmo os carnívoros, quando eles ficam doentes, eles vão comer capim.
Vocês já viram um cão com dor de barriga? Um cachorro com dor de barriga? O que é que ele faz? Ele vai procurar comer mato. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 está escrito: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo não é nosso, ele pertence a Deus. Se alguém diz, o corpo é meu, eu como o que eu quero e eu assumo as consequências, essa pessoa, ela está pecando contra o Criador. E, infelizmente, tem muitos que, apesar de lerem a Bíblia, não a examinam de forma correta e acabam cometendo muitas coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Na Bíblia está escrito: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Romanos 13, 13. Quando a gente fala sobre alimentação carne especificamente, eu tenho ouvido muita gente dizer, não, Deus disse que a gente pode comer carne. Olha a passagem de Pedro. Pedro teve uma visão com um lençol, aonde vários répteis e animais desciam junto com aquele lençol, e Pedro ouvia a voz dizendo assim: Pedro, mata e come. Se Deus não quisesse que a gente comesse, não ia vir essa visão para Pedro. Olha, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, texto fora de contexto gera heresia. Essa passagem nunca falou sobre alimentação. E se vocês lerem Atos 10, até o final vocês vão ver Pedro dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então ele entendeu que aquela visão não tinha nada a ver com alimentação. Mas Deus usou a alimentação para chamar a atenção de Pedro, porque o povo de Deus sempre foi instruído com a alimentação correta. Uma outra coisa que a gente escuta é quando Paulo diz em Romanos 14, e eu vou ler para vocês: acolhei o que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o que é fraco come legumes. Então a gente vê pessoas que pegam essas passagens, não entendem o que isso quer dizer. Eu também tenho um vídeo no meu canal explicando Romanos 14. Vou deixar aqui também na descrição para que vocês possam estudar a palavra de Deus. E elas usam essas passagens distorcendo aquilo que Deus deixou como lei. E isso tem acontecido não só na alimentação, mas como o vídeo de hoje é sobre alimentação, eu decidi falar sobre esse tópico. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Se eu entendo essa passagem, eu não vou colocar coisa impura dentro de mim. Por quê? Porque o corpo não é mais meu, nós já vimos isso anteriormente, o corpo é de Deus. E quando a Bíblia fala que se destruirmos o santuário de Deus, Ele nos destruirá, não é que Deus vai descer com a vara lá de cima e bater na nossa cabeça. As leis de Deus, elas existem para nos permitir andarmos no caminho certo, para a nossa felicidade. Quando a gente se desvia desse caminho, pelas nossas próprias ações, nós colhemos os frutos das nossas ações. Então, uma alimentação incorreta, uma forma de vida incorreta, uma pessoa que não tem o capacete da salvação, ou seja, pensa em coisas do mundo, pensa em coisas ruins, ela nunca vai ter uma boa saúde. E isso vai se refletir no corpo dela. Por quê? Porque ela vai viver doente. Em outras palavras, ela não vai conseguir sequer fazer a obra de Deus, porque uma pessoa doente não consegue nem sorrir para o seu irmão. Como João Batista precisou observar sua alimentação para se preparar para a chegada do Messias, assim também nós temos que observar nossa alimentação para estarmos prontos para receber Jesus. Em Mateus capítulo 3, versículo 3 e 4 está escrito assim: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. No dicionário bíblico John Davis está escrito que gafanhoto não é um bicho que conhecemos, o inseto que conhecemos, mas era uma vagem de uma árvore. É a árvore pão de São João.
Assim, João Batista tinha uma vestimenta simples e uma alimentação natural e vegetariana. Nós também, como João Batista, temos que nos cuidar, porque nós somos o terceiro Elias. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo de 2 a 6, nós vemos o primeiro Elias, a história de Elias. Deus disse para Elias: esconde-te, e eu tenho reservado para ti corvos para te alimentar. Na primeira fase de Elias, ele comia carne, mas quando o ribeiro secou, ele virou vegetariano. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, diz que quando ele foi para a casa da viúva, ele se alimentou de farinha e azeite. Nós hoje estamos aqui, na casa da viúva, na comida natural. Na terceira fase de Elias, quando ele estava no deserto, o anjo levou pão e água para ele, mas não levou carne. Nós somos o terceiro Elias. O primeiro Elias a gente já viu em 1 Reis, capítulo 17. O segundo Elias é encontrado no livro de Lucas, capítulo 1, 17, que fala de João Batista, que nasceria com o espírito de Elias para preparar um povo. Nós somos o terceiro Elias. E para nós, a profecia está escrita em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Em Mateus, capítulo 17, versículo 11, está escrito: então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Meus irmãos, nós estamos no tempo da restauração. Restauração quer dizer restabelecer, reparar, reintegrar, colocar no estado primitivo, voltar ao estado original. No quesito alimentação, isso se expressa em Gênesis 1, 29, que nós já lemos. Quando Deus libertou o povo do Egito, após 400 anos de servidão e escravidão, o que foi que Deus mandou para o povo comer? Deus mandou o maná, aquele pão que caía do céu. Sabe o que aconteceu quando Deus mandou o maná? O povo começou a murmurar contra a comida que Deus mandou. Em Êxodo 16, versículo 2, está dizendo assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Meus irmãos, essa situação de murmuração, ela durou o tempo em que o povo esteve no deserto. Em Números 11, versículo 4 a 6, diz o seguinte: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Deus queria reeducar o povo depois de 4 gerações de escravidão na terra do Egito. Como ele é um Deus zeloso, ele ensinou ao povo dele como se vestir, como se alimentar, como viver, como se comportar em relação a ele e como se comportar em relação ao próximo. E Deus colocou este povo à prova. Infelizmente, apenas 2 homens entraram na terra de Canaã, a terra prometida. Os demais não passaram na prova. A Bíblia conta que foram contados 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Hoje, nós estamos indo para Canaã celestial. E Deus requer de nós nada menos do que santidade em todos os aspectos da nossa vida. Está escrito em Apocalipse 2,17:
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Como vocês podem ver, no céu não vai haver carne de animal, mas sim o maná. Nós estamos nos preparando para entrar lá. Bem, agora eu vou compartilhar com vocês alguns dias de almoço na minha casa, quando eu comecei a entender o que Deus quer para cada um de nós. Bom, meus irmãos, então vamos começar com o primeiro dia, o domingo, onde nós tivemos salada de alface, coentro, arroz branco temperado, feijão preto, como vocês podem ver, eu gosto de temperar com cebola, quiabo com tomate. Nós tivemos quibe de cenoura, quibe de trigo, né, com cenoura, pepino cortado e o molho de alho com azeite e orégano. Na segunda-feira nós tivemos tomate cortado com um pirãozinho que eu fiz quando cozinhei o chuchu. Cozinhei com leite de coco, um pouquinho de dendê, fiz um pirão e comi junto com arroz branco. Aqui em casa a gente não come arroz integral, apesar de ser a melhor opção, nós não temos condição, então comemos um arroz branco sempre temperadinho. Comemos mandioca frita neste dia também e molho de cebola com limão. Na terça-feira nós tivemos salada de alface com pepino, arroz. Fiz um yakisoba de verduras com pimentão, abobrinha. Fiz uma farofa, molho de cebola. Tinha brócolis também nesse dia, o nosso arroz. Na quarta-feira nós tivemos repolho refogado, beterraba, arroz, couve, batata e omelete. Na quinta-feira nós tivemos alface, cenoura ralada, feijão branco cozido, soja, proteína de soja refogada, arroz, nosso molho de alho, que a gente gosta muito, e o molho de cebola com limão. E na sexta-feira, nós tivemos alface, salada de berinjela com tomate, pimentão e cebola, berinjela cozida no vapor, cenoura ralada, pepino, coentro, arroz, e o restinho do feijão branco do dia anterior. E tivemos também uma farofa de pimenta de cheiro. E essa foi a nossa alimentação, uma semana que eu gravei para vocês, não para dar conselhos, mas para mostrar como que nós estamos nos adaptando, deixando de comer comida morta para comer comida viva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que possa ter ajudado de alguma forma todos aqueles que estão querendo dar este passo em busca da Canaã celestial. A paz do Senhor Jesus para todos e até o próximo vídeo. Tchau!